Olá, espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu falarei um pouco sobre um assunto muito comentado na semana, o que é o fascismo. De acordo com Donald Sassoon, o fascismo começa na Itália como um grupo paramilitar, ou seja, um grupo de milícia, um grupo armado, que era um grupo à parte do exército italiano, não tinha nada a ver com o exército italiano, e eles falavam abertamente sobre tomar Roma, e ninguém fazia nada. Eles podiam falar sobre isso abertamente. Esse grupo foi ganhando corpo, foi ganhando forma, até que o líder deles, Mussolini, foi nomeado o ministro, dizendo que ia fazer jus e ser fiel à monarquia. A estratégia de Mussolini era agir dentro de alguns limites legais, mas ao mesmo tempo ter alguns comportamentos extremos para manter a chama do fascismo acesa. Ele queria manter a chama dos extremistas acesa, até que finalmente ele pudesse implantar sua ditadura. Então, o fascismo nasceu de uma aliança entre essas milícias e as elites conservadoras. O fascismo é, por essência, anticomunista. Ele é centrado em um líder populista que é venerado e prega o patriotismo. Ele prega a hegemonia de seu pensamento. Só o pensamento dele é verdadeiro. E prega o ódio às minorias, ou seja, as minorias devem se curvar à maioria. Vocês já ouviram essa frase? Quem é o autor dessa frase? É claro que no nosso século isso ganha novas roupagens e é por isso que nós podemos chamá-lo de neofascismo. E pode um governo liberal ser fascista? Claro, há vários modelos econômicos possíveis no fascismo. Quem afirma isso é Lincoln Seco, professor do Departamento de História da USP. Ele ainda afirma que Mussolini, lá no começo, adotou um liberalismo pragmático no começo, até poder implantar sua ditadura pessoal. Ou seja, o fascista é um oportunista que pode trocar de fantasia a depender de qual cultura ele se insira. Ele pode tranquilamente ser adepto do liberalismo no começo. E, de acordo com Federico Finkelstein, a principal diferença entre uma ditadura de esquerda e uma ditadura de direita, as duas são igualmente terríveis, certo? Elas perseguem pessoas, elas matam pessoas, mas a principal diferença é que a ditadura de esquerda, para uma pessoa ser aceita, basta ela aceitar o Estado e aceitar determinados ideais. Já a ditadura de direita envolve coisas que a pessoa não tem como mudar em si própria, coisas que estão para além do controle dela, ou seja, a pessoa só vai ser aceita a depender de sua condição física, por exemplo, de sua condição social, a depender de sua orientação sexual, a depender de sua raça, a depender de sua origem, de sua nacionalidade. Ela depende dessas coisas, de critérios biológicos e critérios que ela não pode controlar para ser aceita. Então, se essas ideias são pregadas, a gente não deve aceitar esse tipo de ideia. Se uma pessoa prega tais ideias e ela sabe fazer o jogo democrático, não significa que ela tenha intenções democráticas. Ela pode estar só fazendo o jogo dentro da democracia para depois tentar implantar essas ideias em doses homeopáticas. Tá certo? Então tem aí o paradoxo da tolerância de Popper. Nós devemos tolerar alguém que é abertamente intolerante? A gente deve tolerar alguém que apoia a tortura? Alguém que apoia o retorno da ditadura? Se a gente permitir o intolerante de falar abertamente assim, os tolerantes vão acabar sendo destruídos e só vai sobrar a intolerância. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, surgiu um provérbio que foi o seguinte: se um nazista senta na mesa com você, você se levanta da mesa. Senão você é conivente com o nazismo. Não se fica na mesa com o nazista. O fascista prega as ideias antidemocráticas dele, e aí quando você vai barrar ele, quando você vai dizer, olha, isso daí, apoiar a ditadura, é uma ideia antidemocrática. Aí ele vai e te diz, ah, mas é uma democracia. Eu tenho o direito de pensar e expressar o que quiser. Ah, será mesmo que é legítimo defender abertamente uma ditadura? O Jung, que é um psiquiatra, psicoterapeuta, que é a minha orientação psicológica, a abordagem que eu sigo, ele fala no livro Presente e Futuro que, a depender do tamanho do problema coletivo, o nível dos afetos fica tão grande que fica difícil o diálogo. E nesse contexto podem surgir minorias que são incendiárias e disseminadoras de suas ideias. Essas minorias têm que ser detidas pela maioria que ainda está racional. Jason Stanley, filósofo, atenta que o fascismo ele dissocia a pessoa do que é real. Eles constroem uma narrativa, normalmente uma narrativa que é nacionalista sobre o declínio do país e responsabiliza o declínio do país
joga a culpa totalmente num grupo. Por exemplo, os governos de extrema-direita que estão no mundo estão fazendo muito isso com os imigrantes, né? No caso dos Estados Unidos, no caso de outros governos que estão usando os imigrantes de bode expiatório. Então, Hannah Arendt também, no seu livro Origens do Totalitarismo, ela diz que o sistema do fascismo é de eliminar as outras narrativas, tirar a credibilidade e censurar a realidade, né? A realidade que poderia desmascarar o mentiroso. Então, é aquela famosa narrativa que a gente está muito acostumado aqui no Brasil. A imprensa toda mente. A Constituição sou eu. De quem é essa frase? É do líder do nosso executivo. Então, eu já entrei também na página do líder do nosso executivo e vi os seguidores dele dizendo a seguinte frase: tenho o pé atrás em relação a qualquer fonte, só confio na fonte do mito. Então, existe a desconfiança em relação a toda e qualquer fonte, seja ela científica ou não. E aí a gente teve os mecanismos da fake news, né, que estão sob investigação aí. Eles têm suspeitos de injetar muito dinheiro nisso, como por exemplo o velho da Havan. Então isso tudo está sob investigação. E quando a gente começa a mexer nessas coisas, a gente vê que muita gente começa a ficar histérica. Então, no fenômeno do fascismo, essas pessoas, o que elas buscam? Por que elas se entregam totalmente assim e veneram completamente um líder? Elas trocam proteção pela obediência delas. Aí a pessoa faz vista grossa para um monte de coisa. A pessoa vota mesmo sabendo que aquela pessoa que aquele candidato defende abertamente coisas terríveis. Porque o voto dela passa a ser justificado. Eu vou dizer só algumas frases, como que pessoas puderam votar no candidato com as seguintes frases. Só não te estupro porque você não merece. Outra frase: se eleito eu fecharia o Congresso. Não se resolve nada pelo voto. Tem que morrer uns 30 mil. Vai morrer inocentes. Um candidato que diz: em memória de Ustra, um torturador. Um candidato que diz: para Preta Gil, filha de Gilberto Gil, meus filhos não cresceram em um ambiente como lamentavelmente é o seu. A filha de Gilberto Gil, um ambiente como lamentavelmente é o teu. O candidato que fala: nós temos que fuzilar a petralhada do Acre. O candidato que fala: ninguém gosta de gay. O candidato que fala: se o filho começar a ficar meio gayzinho, dá um couro que muda de comportamento. E um candidato que fala: um afrodescendente lá que pesa 7 arrobas, ele mede peso da pessoa por 7 arrobas. Sério isso? E a pessoa faz vista grossa para isso, porque essa vista grossa é justificada por uma série de coisas que a pessoa acredita e ela deve obediência a esse líder. Então, a pessoa projeta tudo que há de ruim em um determinado grupo e os fins acabam justificando os meios. Outra questão que acontece muito em regimes totalitários desse tipo é a repressão da sexualidade, é muito comum, né? E o ódio às minorias. Então, defendem a família tradicional brasileira. Mas o que é a família tradicional brasileira? Se a gente for pensar, é o senhor de engenho, a mulher, os filhos e a amante. É isso que é a família tradicional brasileira. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, compartilha, porque nós estamos num momento histórico em que é muito importante esclarecer essas ideias. A gente está com muitas ideias sobre isso circulando na internet de forma muito nebulosa há muito tempo. E, diferentemente dessas fontes de fake news, eu quero deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo todas as fontes científicas e de historiadores, de filósofos, de psiquiatras, de onde eu tirei essas informações, certo? Para vocês estarem pesquisando a fundo, se assim o desejarem. Então, curtam, compartilhem, sigam o canal, que eu vou produzir mais conteúdo nesse sentido. Um abraço, pessoal.